James Webb encontrou galáxias que não deveriam existir. E isso pode mudar tudo. Eu não esperava encontrar isso. Eu estava analisando os dados mais recentes do James Webb quando percebi algo que simplesmente não deveria existir. Galáxias gigantes, totalmente formadas, quando o universo ainda era praticamente um bebê. Isso não é só estranho. Isso desafia tudo o que aprendemos sobre o Big Bang. Se essas observações estiverem corretas, então uma das duas coisas precisa estar errada. Ou nossa teoria sobre a evolução do universo, ou nossa própria compreensão da física. E quando eu comecei a investigar os relatórios científicos mais recentes, percebi que a própria NASA chamou isso de um desafio ao modelo atual. Hoje eu vou te mostrar exatamente o que foi encontrado e por que isso pode estar prestes a mudar a história da cosmologia. O James Webb foi projetado para olhar o universo primitivo, para enxergar as primeiras galáxias formadas logo após o Big Bang. Estamos falando de um período em que o universo tinha menos de 500 milhões de anos. Segundo o modelo cosmológico padrão, nessa época só deveriam existir pequenas estruturas, protótipos de galáxias, aglomerados caóticos de gás e estrelas recém-nascidas. Mas não foi isso que apareceu. O que o Webb registrou foram galáxias gigantes, brilhantes, organizadas, maduras demais. Algumas delas parecem ter massa comparável à Via Láctea. E isso simplesmente não faz sentido no tempo previsto pela física atual. Eu fui atrás dos artigos científicos, pesquisei os dados preliminares liberados após as primeiras observações profundas do Webb. Comparei com o que o Hubble tinha visto anos antes, e o contraste é chocante. O Hubble já tinha sugerido que o universo primitivo era mais ativo do que pensávamos. Mas o James Webb foi além. Ele revelou objetos ainda mais antigos e ainda maiores. O problema é simples e, ao mesmo tempo, assustador. Para formar uma galáxia massiva, você precisa de tempo. Tempo para o gás colapsar. Tempo para formar estrelas. Tempo para essas estrelas morrerem e enriquecerem o ambiente com elementos pesados. Tempo para a gravidade organizar tudo. E o universo simplesmente não deveria ter tido esse tempo disponível. Então, a pergunta começa a surgir. Estamos errados sobre a idade dessas galáxias? Ou estamos errados sobre como o universo evoluiu? Quando aprofundei mais, encontrei algo ainda mais intrigante. Alguns pesquisadores começaram a questionar se o modelo cosmológico padrão, aquele que envolve matéria escura e energia escura, pode estar incompleto. Se essas galáxias realmente existiam tão cedo, talvez o universo tenha evoluído mais rápido do que imaginamos. Ou talvez a matéria escura tenha se comportado de forma diferente nos primeiros bilhões de anos. Ou, talvez, nós estejamos subestimando completamente a eficiência da formação estelar primitiva. Mas existe outro detalhe crucial. Para medir a idade dessas galáxias, os cientistas usam o desvio para o vermelho, o chamado redshift. Quanto mais distante a galáxia, mais sua luz foi esticada pela expansão do universo. Só que medir redshift em objetos tão extremos não é simples. Pequenos erros podem gerar diferenças enormes na estimativa de idade. Então, eu pensei, e se estivermos interpretando errado esses dados? Só que mesmo considerando margens de erro, algumas dessas galáxias continuam sendo grandes demais para o tempo disponível. Isso cria uma tensão científica real. E quando existe tensão na ciência, normalmente é porque algo importante está prestes a mudar. Foi assim quando descobriram que o universo estava se expandindo aceleradamente. Foi assim quando perceberam que as galáxias giravam rápido demais, levando à hipótese da matéria escura.
Agora estamos novamente diante de uma discrepância. E discrepâncias são perigosas, porque elas podem derrubar teorias consolidadas. Algumas simulações sugerem que talvez o universo primitivo fosse muito mais eficiente na criação de estrelas. Estrelas supermassivas, vida curta, explosões violentas, produção acelerada de elementos pesados. Isso poderia acelerar o crescimento galáctico. Mas mesmo esse cenário extremo ainda não explica completamente os dados. E é aqui que as hipóteses começam a ficar mais ousadas. E se o universo for ligeiramente mais antigo do que pensamos? Se a idade estimada de 13,8 bilhões de anos precisar de ajuste, isso mudaria completamente as contas. Mas mexer na idade do universo significa mexer na base da cosmologia moderna. Outra possibilidade? Talvez exista alguma física primordial que ainda não conhecemos. Alguma interação diferente da matéria escura no início. Alguma fase inicial de expansão mais complexa do que imaginamos. Enquanto eu pesquisava tudo isso, percebi que ninguém está tratando como erros simples. Os próprios cientistas estão cautelosos. Eles sabem que pode ser apenas uma nova peça do quebra-cabeça, mas também sabem que pode ser o início de uma revolução. E isso é o mais fascinante, porque estamos falando do telescópio mais poderoso já construído pela humanidade. Se ele está mostrando algo inesperado, não podemos simplesmente ignorar. Talvez estejamos vivendo o começo de uma nova fase da cosmologia. Talvez daqui a alguns anos olhemos para trás e digamos: foi ali que tudo começou a mudar. Se novas observações confirmarem essas galáxias massivas no universo primitivo, os livros terão que ser atualizados, as simulações refeitas, as teorias ajustadas. E o mais impressionante: isso é apenas o início das operações do James Webb. Ele ainda vai observar regiões mais profundas, mais antigas, mais misteriosas. Se já encontramos algo que desafia o modelo atual, logo nos primeiros anos, o que mais pode estar escondido nas profundezas do cosmos? Eu vou continuar acompanhando cada novo relatório, cada nova imagem, cada nova análise. Porque se esses dados forem confirmados, não estaremos apenas falando de galáxias antigas. Estaremos falando de uma possível reescrita da história do universo. E isso é algo que acontece talvez uma vez por geração. Então a pergunta final é: estamos prestes a testemunhar uma nova revolução científica? Ou estamos interpretando errado o sinal mais distante já captado pela humanidade? O James Webb não está apenas olhando para o passado. Ele pode estar mudando o nosso futuro. E isso pode ser só o começo.